Seja bem-vindo ao canal. O projeto hoje é um edredom de gatinho. Eu vou fazer como uma casinha. Vou colocar na porta, vou colocar os gatinhos. Nas janelinhas também vou colocar gatinhos. E no telhado também eu vou colocar os gatinhos. Prontinha a nossa gatinha. Costura toda pronta. Duas gatinhas, e esse motivo já tá pronto para começar a montar o edredom, mas eu ainda vou fazer mais 2 rostinhos de gatinho para colocar na janelinha. Vamos ver como é que vai ficar. Eu já fiz o gatinho que vai aqui e o gatinho que vai aqui embaixo na portinha. O próximo gatinho que nós vamos fazer é para colocar aqui na janelinha. Então, um de cada lado, lado direito e lado esquerdo. Todos os patchwork dos gatinhos estão na playlist costura no canal. Essa gatinha é a que vai ficar na janela, então nós vamos costurar desta maneira. Eu vou colocar essa faixa aqui para montar o gatinho, que eu quero fazer como se o gatinho estivesse sentando em uma janelinha. E aí aqui é como se tivesse uma jardineira na janela. Ela mede 4 centímetros. Então eu vou pôr essa faixinha aqui de tecido. Esse gatinho tá pronto, como se estivesse olhando pela sentadinho na janela. Terminei o outro gatinho. A faixa que eu vou usar tem 3 centímetros e eu quero colocar em volta de todos os gatinhos, porque esse gatinho aqui eu vou fazer como se ele estivesse dentro de uma portinha, então isso aqui vai servir como batente da porta. Esse é o triângulo que vamos usar como telhado para colocar as gatinhas. Agora nós vamos costurar a gatinha no triângulo como se ela estivesse em cima do telhado. Já comecei a fazer a montagem da maneira que eu quero o desenho e agora eu vou cortar os tecidos para preencher todo o edredom. Agora eu vou começar então a preencher. Então eu tô começando aqui. Esse espaço aqui eu vou pôr esse retângulo que é 15 por 37. Vendo, eu não tinha tecido suficiente, aí eu fui emendando até fazer do tamanho que eu quero. Então eu procuro o máximo que eu posso, né, economizar no tecido e vou usando aquilo que eu de fato tenho, tá vendo? Emendei aqui também para poder ficar do tamanho que eu quero que fique, que é 15 por 37. E agora eu vou emendar esse espaço aqui, que aí eu vou fazer com tecido verdinho. Então tem os primeiros gatinhos aqui, né? Que o tema é os gatinhos. Agora cortei o tecido floral que eu quero colocar embaixo. E esse maior, que é o verdinho, ele tem 38 por 69. Então, a primeira coisa que eu vou fazer antes de emendar ele aqui no gatinho, eu vou emendar esse floral no verde dos 2 lados. Deste lado aqui também, ó, tem o floral e tem o verde. Agora eu vou costurar no verdinho e depois dos 2 lados costurados, aí eu vou costurar aqui no gatinho. Eu vou ter uma faixa bem grande, tá vendo? Percebe? Porque esse meu gatinho do meio, ele é bem grandão. Então depois disso, na hora que eu for montar, costurar no edredom, eu vou costurar também aqui no meio, vou passar uma costura aqui no meio para não ficar tão distante, né, essas faixas. A primeira faixa do edredom já tá costurada, né? Então foi medida, foi cortada e foi costurada. Agora nós vamos passar para a segunda faixa, que é a faixa, né, que eu chamei de janelinha. Então eu vou colocar verde aqui nesse canto, vou colocar aqui e vou colocar aqui também. Eu vou medir, vou fazer uma faixa, eu quero uma faixa aqui entre as janelinhas, né? Então eu vou medir aqui o tanto que eu quero mais ou menos uma faixa de 11 centímetros. Então eu vou colocar 12 centímetros, que eu meio para cada costura de cada lado. Fiz a faixa de 12,35 e também fiz os retângulos de 40 por 28 e nós vamos emendar nessa próxima faixa, né? Agora só costurar. Vou costurar essa faixa aqui primeiro para depois costurar nela essa de 12 centímetros por 1,35.
Esse é o bolso que colocamos os gatinhos de tecido. Então nós vamos costurar direito com direito para podermos fazer este bolsinho. Aí deixamos uma abertura para podermos desvirar. Vamos desvirar ele. Agora nós vamos fechar aqui. Agora o bolso tá pronto, né? Então eu costurei dos dois lados, tá costuradinho dos dois lados. E agora eu vou colocar no edredom, ele vai ficar assim, no edredom. Coloquei o bolso da maneira que eu quero, deixando aqui 12 centímetros e meio, porque essa faixa depois eu vou emendar nessa faixa aqui. Agora eu vou passar a costura em toda a volta. Aqui, e aí aqui essa parte eu vou deixar aberta, que é para pôr o bichinho, né, o gatinho. Vamos lá na costura agora. Todas as faixas já estão montadas, agora eu vou começar a costurar aqui. Agora nós vamos costurar parte da frente na manta acrílica, então eu vou costurar colocando ela aqui, ó, fazer a costura aqui para poder de fora a fora, né, fazendo a costura, e depois eu vou costurar o forro em cima. Aí depois eu mostro como ficou. Agora nós vamos fazer a costura, começar a costura do edredom. Eu dobro desta forma, ele tá todo dobrado, para poder fazer a costura, para facilitar, né, a costura. Aqui tá o edredom, parte do edredom tá dentro do dobrado, e agora eu vou fazer a costura aqui, ó. Depois eu venho com o forro aqui por cima. Aí depois eu mostro para vocês como é que tá ficando. Olha como eu vou passar na máquina. O tecido tá pra cá e eu vou passar para não passar nos dois juntos, entendeu? Só passar primeiro no entremeio aqui do edredom e no tecido que vai ser compor a parte da frente do edredom. Então vamos à costura. Agora nós vamos costurar o forro, né? Então eu vou costurar colocando ele desse lado da máquina para costurar junto com a frente, o entremeio e esse lilazinho que é o forro. Você vai costurar algo tão grande, você tem que ir ajeitando sempre a parte de baixo do tecido para não ficar dobrado. Tem que ir ajeitando a parte de baixo, ajeitando a parte de cima para poder costurar com cuidado, né, devagar. Tô dobrando, deixando todo ele ajeitadinho com alfinete, né, para poder passar a costura. Agora eu vou passar a costura nele aqui. A gente vai ajeitando e depois eu passo novamente. Já passei, mas parece que não, nem parece, né? Todo dobradinho, presinho para facilitar na hora de costurar. Na hora de colocar na máquina e passar a costura. Então vamos à costura. Colocado na máquina, agora eu vou começar com a costura. Nós estamos começando a costurar a frente. Então já prendi, né? Tá tudo preso. Eu vou passar a costura aqui para deixar essa parte da frente, né? Que é a frente do edredom, já costurada. Então nós vamos costurar a segunda parte do edredom, essa parte que vai ficar aqui. Eu vou passar a costura aqui, vou pôr os alfinetes e aí vou montar direitinho para passar a costura na máquina. Então todo dobradinho, arrumadinho pra gente passar a costura aqui. Já estamos praticamente na última costura aqui. Na última não, né? Eu tenho muita costura para fazer, mas para costurar a frente do edredom, tá? Aí depois vai ficar só as laterais. Já tá montadinho, agora é só passar a costura. Aqui nós temos o forro, tá costurado. Agora nós vamos começar a costurar as laterais. Olha como ficou a parte da frente. E agora nós vamos começar as costuras nas laterais. Essa parte aqui. Vamos começar a fechar ele. Agora nós vamos passar a costura aqui nas laterais. Aí eu vou fechar toda a lateral do edredom. Vamos a costura. Esse lado já foi costurado, né? Já passei a costura aqui.
Agora falta fechar do outro lado, fechar outra parte. Agora nós vamos fechar aqui esse final. Agora nós já estamos terminando, então eu vou fechar aqui, vou colocar os alfinetes e passar a costura, né? E aí a gente já está praticamente terminando, né, o edredom. Vou cortar essa sobra e aí eu fecho essa parte do edredom. Tá todo agora com o alfinete. Agora nós vamos para a costura. Agora vamos começar a costura aqui pro final, né? Aí o finalzinho para terminar o nosso edredom. Olha os bichinhos que eu fiz para esse edredom conta história, né? Aqui tem os bolsinhos para colocar, se você quiser, pode colocar o bichinho que você vai contar a história para a criança, pode colocar aqui. Se a criança quiser levar o gatinho para passear, tem a bolsinha e tem esse aqui, esse outro gatinho, pode ser também como travesseirinho para a criança, para ficar na caminha dela, né? Ou pode ser colocado aqui também, porque eles são bem macios, né? Bem fofinho. Muito obrigada por assistir o vídeo, por deixar o like, por compartilhar com quem gosta de artesanato. Que o Eterno abençoe a todos.